mão. E o seu espírito está pronto para ir para onde você mandar. Só que aqui, literalmente, ele vai para onde ele for indicado. Quem está te conduzindo, conduz o seu espírito. Suas ações e para onde você está indo diz respeito a quais crenças e padrões religiosos você tem. Quem está te conduzindo aqui é o diabo. Isso aqui é o diabo, gente. Desculpa. Tá? É o diabo, as mentiras contadas que te aprisionam, com essas máscaras aqui. Tá? Ou é Deus? É hora de você decidir. É hora de você decidir quem vai ser o Senhor e Salvador da sua vida. Quem vai guiar os seus passos. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é seguir os passos dele. E nunca vai ser pagar o mal com o mal. Claro que nós vamos cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Nós estamos aprendendo. Assim como os discípulos fizeram. Quantas vezes eles tiveram incredulidade? Quantas vezes eles duvidaram? Mas eles estavam ali, seguindo Jesus. Obedecendo as ordens. Fazendo o que ele mandava. Você já leu lá, pelo menos as passagens de Jesus, para saber quais são as ordens dele para você? Então não fale em nome de Jesus, porque se você não está seguindo o que ele deixou de orientação, você não está seguindo. Melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal Tarô a Bússola da Alma. Bom, nós vamos fazer uma tiragem agora para Touro, tá? Nós já fizemos a tiragem para Virgem, a última que nós fizemos, né? Vamos fazer para Touro e Câncer. A Trindade novamente, tá? Deus, alma e espírito. Ok? Então, a primeira tiragem trouxe as informações que tem na nossa alma a respeito de Deus. Aquilo que nós carregamos como crenças e padrões limitantes a respeito da divindade, do poder divino, né? Que estão distorcidas da realidade divina, que estão distorcidas do verdadeiro poder que nós temos e que estão nos impedindo de prosseguir. Então, nós falamos de Virgem com Touro. Por que Virgem com Touro? Porque nós estamos no mês regido por Touro, tá? Então, esse período do ano que nós estamos é o período regido por Touro, que vai do dia 21 de maio, do dia 21 de abril ao dia 20 de maio, tá? Aqui as tiragens, elas são coletivas, é para todo mundo. E não é só para quem é do signo de Touro ou de Virgem, nós somos todos os signos. Aqui o direcionamento é para nós entendermos e identificarmos a energia que está regendo o nosso coletivo e as nossas ações individuais dentro desse coletivo, tá? Para que a gente possa nos curar e nos libertar daquilo que está nos impedindo de prosseguir, daquilo que está impedindo a gente de acessar os nossos dons e talentos, o nosso poder, aquilo que está impedindo da gente enxergar que somos nós que estamos manifestando a nossa vida, né? Parar de responsabilizar o outro pelas nossas dores ou pelas coisas que nós estamos vivendo, tá bom? Então é esse o direcionamento, ok? Aqui não é um canal para tiragem, para quem quer saber se o amor da vida vai voltar. Aqui é um canal para literalmente curar a alma, no mais profundo da essência, tá? Para trazer cura e libertação espiritual, mental, emocional e material para todos os envolvidos. Você e todo mundo da sua vida, tá? Todo mundo do universo que está no planeta e fora dele nesse momento. Então, assim, aqui as tiragens, elas são bem profundas. Os vídeos são longos porque são praticamente aulas de terapia, de autoconhecimento, tá? E de autoterapia. Como eu identifico todas as dores que eu estou vivendo, como eu identifico tudo que eu estou vivendo de ruim e transformo em pérolas,
tá? Como eu pego essa sujeira que tá chegando pra mim, tá me incomodando, as palavras estão me incomodando, o medo, quer ver? Ó, vem um papelzinho pra mim, eu vou ler pra vocês. Olha aqui, chegou. E agora? Né? Você já se perguntou? E agora o que que eu faço nessa situação? Como você faz aqui, ó, no e agora? No sofrimento, no desemprego, medo do futuro, sentimento de culpa, problemas no casamento, problemas nos relacionamentos com a família, pensamentos de suicídio, depressão, doenças, paixões, né? Escassez, dívidas. E agora? Dependências, né? De todas as áreas, principalmente as dependências químicas. E agora? Senhor, o que eu faço e agora? Né? Você já se parou? Já parou numa situação muito complicada da sua vida e você falou, e agora? O que que eu faço? Como é que eu saio dessa? Né? Como que eu resolvo esse problema? É exatamente sobre isso que nós estamos tratando, tá? Então aqui, todas as tiragens são para esse direcionamento, para você identificar esse e agora, tá? Mas olha só que legal. Os guias mentores que direcionam esse canal, eles não estão nos ensinando a identificar o e agora, somente, tá? O que eles querem nos ensinar é como identificar o antes do agora. Como que é isso, Andréia? Você já ouviu falar em premonição, né? Ou em... vamos ver aqui, previsão, né? Eu tenho uma previsão do que vai acontecer lá na frente. Eu tenho uma previsão do que pode, do que essa situação pode gerar. Eu tenho uma previsão do que essa ação pode causar, tá? Então, assim, eles querem nos ensinar a ver antes que a coisa aconteça. É tipo como se você fosse realmente um adivinha, né? Agora eu sou um vidente. O que é o vidente? É ver antes que aconteça, não é isso? É ver aquilo que ninguém mais vê, é ver além da matéria, né? Conseguir enxergar as entrelinhas e principalmente trazer um resultado, né? Não é um resultado, gente, é assim. Vamos lá, né? Samuel, se você pegar lá Samuel era um vidente, né? Ele conseguia ver as coisas, ele conseguia interpretar as coisas, né? Como Daniel interpretava sonhos, né? Tinha as visões, ele conseguia interpretar as visões. Ah, porque ele era especial, porque ele tinha essa comunicação com a espiritualidade muito forte, tá? Ele realmente sabia que Deus estava guiando, direcionando ele por dentro, ali na intuição, tá? E ele deixava-se guiar para enxergar tudo que estava acontecendo naquele momento e saber qual consequências aquilo poderia causar, tá? Então vamos lá. Você de repente tá tudo bem na sua vida, você tá bem, tá tudo bem. Vem alguém e fala que sofreu um acidente de carro ou que alguém sofreu um acidente de carro. Você sabia que essa mensagem que está chegando para você nesse momento da outra pessoa ter sofrido um acidente de carro é uma premonição para você? É uma previsão daquilo que pode acontecer com você? Ai, você tá maluca! Não, gente, é verdade. O fora representa o dentro. Aquela situação, aquele acidente só aconteceu porque aquela pessoa tinha pensamentos e sentimentos de medo, de insegurança, né? Qualquer sentimento, pensamento que ela tinha que fez ela ter ações negativas que causaram um acidente. Ela manifestou aquele acidente através das crenças e padrões enraizados nela que a influenciaram a pensar, sentir e agir de uma maneira a manifestar aquele acidente, a criar aquela experiência de vida para ela. Ela criou para ela, certo? Só que aqui está falando o seguinte: o mesmo que o outro cria para ele, se está chegando a informação para você, é porque você compartilha das mesmas crenças e padrões, das mesmas informações,
que podem te levar a ter a mesma consequência, tá? Ou seja, o mesmo resultado que aquela pessoa tá fazendo. É como se essas situações do dia a dia que trazem informações pra gente a todo instante tivessem literalmente nos mostrando o nosso futuro, tá? As energias que estão sendo usadas pela nossa alma, pelos nossos pensamentos e sentimentos, influenciando as nossas orações e ações que vão gerar esse resultado, tá? Então, olha só, se eu tenho uma crença e um padrão, que eu acredito que um acidente é um acidente, que nada pode interromper isso, que isso vai acontecer inevitavelmente, porque é por acaso, não tem como controlar, eu estou à mercê disso acontecer. E eu vou manifestar isso, tá? Porque eu acredito que pode acontecer a qualquer momento. Então, sim, eu estou vibrando nesse, aconteça a qualquer momento. É uma surpresa da vida, é um buquê, alguma coisa vai chegar, vida me surpreenda, sou surpreendido com um acidente. Só que tudo o que acontece no nosso dia a dia está trazendo informações preciosas das energias que nós estamos carregando, dos pensamentos e sentimentos que nós estamos alimentando e que estão nos conduzindo, tá? Então é o momento da gente entender essa situação e entender que tudo à sua volta é uma previsão do futuro. É uma premonição. Pré-munição. O que é uma munição? Eu estou munido de algo. Eu estou munido. Eu quero dar uma coisa fácil da gente entender. Munição. Você tem uma arma, você vai atirar em alguém, você precisa do quê? De munição. Né? Senão ela não funciona. Tá? Então, o que é uma premonição? Né? Uma pré-munição. Eles estão nos dando, eles querem, Andréia, toda a espiritualidade, está o tempo todo, seus guias, seus mentores, meus guias, meus mentores, todo o reino espiritual e a divindade em nós, está o tempo todo nos dando munição, tá? Pra gente combater o futuro. Então é uma pré-munição. Eles estão te trazendo uma previsão do futuro para que você possa se munir daquilo que você precisa combater. Tá? Parece louco isso aqui, gente, mas é exatamente isso aqui, tá? A gente vai ter que entender tudo que eles estão passando aqui. Hoje nós estamos fazendo uma tiragem para touro, no mês de touro. Então é touro com touro nessa energia aqui, tá? É um momento onde alma e espírito estão na mesma energia da força. Tá? E da força da transmutação. Agora, essa força ela pode ser usada para destruir e descriar todas as coisas ruins que estão para vir nesse futuro, certo? Nessas previsões que nós estamos tendo, ou simplesmente a gente pode usar essa força e esse poder para criar mais do mesmo. Ao invés da gente parar a guerra, a gente pode aumentar a guerra. É exatamente essa força aqui, tá? Touro é regido por Vênus. Vênus é um planeta fogo, certo? Porque o calor dele é muito alto. Então vamos falar que é fogo. Fogo é transmutação. A própria energia de Touro já traz essa energia da transformação, tá? Porque é a carta 8. No tarô, o 8, nos arcanos maiores, vai ser a força, né? O domínio, ou o domínio próprio seria, tá? Mas é a força, é onde a gente põe esse domínio que tá nos dominando, ou se nós estamos sendo dominados ou dominando, tá? Nós mesmos. E nos arcanos menores, o 8 é o momento da transmutação. Tá? 6 é a sua oração, você pediu. No 7 você começa a receber as informações daquilo que a sua oração tá criando, tá? Então começam a surgir os brotinhos ali, que são essas previsões ou essas premonições mostrando o que está por vir, tá? Então vamos lá. No 7, tudo que você ouve, tudo que você vê
fora de você já são manifestações das suas orações, tá? Começando a se apresentar. Ainda não é o momento da colheita, que a colheita é no 9, quando é a finalização desse ciclo, tá? Mas é como se você pegasse um campo de soja ou de trigo, um campo de qualquer semente, tá? Você vai lá e planta a semente. Essa é a sua oração, tudo que você fala e tudo que você faz. No 7, é como se olhasse o campo lá, onde você plantou as sementes, e aquele campo já começa a ficar verdinho. Você vê que tá tudo brotando ali, que deu certo, que tá nascendo. Só que aí, você olha aquele campo e fala assim, ué? Mas eu achei que eu tinha plantado trigo, por que tá nascendo feijão ali? Aquele feijão não tava nos meus planos, não. Vou arrancar aquele feijão de lá. Não é feijão que eu quero. Eu tinha certeza que essa semente aqui era de trigo. Por que tá nascendo feijão no meu pasto? Nas minhas terras? Não, não tá errado. Então, o 7 é o momento de você começar a analisar aquilo que está acontecendo na sua vida. Vai começar a se manifestar situações mostrando para qual caminho você está seguindo, tá? E no 8 é o momento de você arrancar o feijão de lá. Que você fala, peraí, não, mas não é o feijão que eu queria, então agora eu começo a fazer a limpeza. Tá? Então o touro é esse arar da terra, é esse cuidar daquela semente que você plantou. O que é a semente, gente? É a ideia que você teve, tá? De repente você tá querendo uma nova vida. Tudo isso que eu li aqui pra vocês, né? Você tá querendo se libertar das dores que você tá vivendo, das situações desafiadoras que você tá vivendo, ou no relacionamento, ou relacionamento amoroso, ou no relacionamento com a família, ou em relacionamentos profissionais. Você quer mudar a forma que você se relaciona com você quer criar algo novo, você não quer mais trabalhar como você está trabalhando, no que você está trabalhando, você tem planos, né? Eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, eu quero mudar isso, eu quero evoluir, eu quero melhorar em alguma área, alguma coisa tá me incomodando, eu quero mudar isso. Então nasce uma nova ideia. Você precisa ter força para ir para um novo, né? A gente passou pela casa de Áries, que é a casa 1, né? E agora nós estamos entrando em touro. Então, existe a plantação aí de uma nova semente ou das sementes antigas. Agora, o que acontece? Ninguém passa por situações difíceis e não tem desejo de mudança. Então, todos nós, o planeta inteiro, não tem um ser humano no planeta que não deseje mudança em alguma área da vida. A pessoa pode ser muito rica e ela ter problemas em outras áreas, tá? Quantas vezes você ouve falar que pessoas muito ricas passam por terapias, estão passando por problemas emocionais, estão passando... Quantas pessoas já não se mataram? Entra, né? A pessoa tem muito dinheiro, vai lá e acaba entrando numa dependência química e acaba tirando a própria vida, né? De alguma forma. Então, peraí. Não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro, recursos financeiros. Tem a ver com, eu tenho situações na minha vida que eu não quero mais viver isso. E se você não sabe o porquê aquilo está acontecendo e como se libertar daquilo, como mudar essa situação, você acaba nesse período colocando mais força naquilo que está te destruindo. E acaba trazendo destruição cada vez mais rápido para você. Então é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Reconhecendo toda essa coisa, né? Conseguindo entender exatamente como tudo isso funciona de forma espiritual, mental, emocional, até material, para que a gente possa se auto-curar, entende? Para que eu possa identificar a todo instante o que está me conduzindo, para onde eu estou indo e o que eu preciso fazer para mudar tudo isso aqui. Tá? Então aqui o que nós fazemos mais é, através de tudo isso aqui, tarô, sinais, né? Toda essa mensagem, ó gente, eu tô estudando desde ontem, na verdade, vários dias sobre essas 3 energias, mas desde ontem eu tô estudando esse touro aqui, vocês não têm noção do tanto, e do tanto de coisa que aconteceu comigo, que eles foram me mostrando exatamente qual é esse poder, qual é essa força, como ele age na prática. Sabe? Então, assim,
Vamos lá, todo mundo aqui sabe que eu tenho desejo de ganhar na loteria, ficar bilionária, comprar minha fazenda, né? Que é um desejo e que faz parte do meu propósito e missão, tá certo? Por mais que pareça ridículo, né? Que eu sei que muita gente fala isso, mas eu sei que faz parte do meu propósito e missão essa coisa, tá? Pra provar que não é sorte ou azar. É questão de escolha e consequência. E se eu não estou tendo sorte, né? Ou se eu não estou colhendo aquilo que eu quero, eu consigo identificar o que está impedindo isso de acontecer e eu vou trabalhando, ou touro, trabalhando aquilo que eu preciso mudar para poder acessar o meu pedido. Gente, olha, o que eu preciso trabalhar. Nós estamos falando da casa 2. O 2, nos arcanos maiores, é a sacerdotisa. É a conexão com o espiritual que te traz a intuição e te dá sabedoria para ir adiante. Mas o 2 nos arcanos menores é o momento em que realmente eu reconheço que está em desequilíbrio, tá? E começo a analisar o que eu quero mudar, entende? Então é o momento de você fazer um checklist, tá? Põe todas as áreas da sua vida, essa tá ótima, ok, isso continua. Aqui, ó, meu dinheiro não tá legal, então aqui é o ponto que eu quero curar. É aqui que eu quero mudar. Isso nós fizemos no Áries. Então no Áries eu começo a identificar o que realmente eu quero e o que realmente eu não quero. Só que no 2, eu começo a identificar o que está no meu caminho. Entende? E aí é a hora de eu tirar esses obstáculos. Entender, peraí, na minha horta aqui tem feijão e tem trigo. Não, no meu pasto, né? Tem feijão e tem trigo. Não, mas eu não quero feijão, eu quero trigo. Então agora é a hora de eu arrancar o feijão e falar, ó, que a semente foi equivocada. Não é isso que eu quero, tá? E realmente eu tô trabalhando isso. Olha, hoje, o dia de hoje é dia 3/5/2025. Somando todos esses números, nós temos o 17, tá? E o 17 é a estrela, ok? A estrela é o direcionamento que nós temos. Então, por que 17 é o direcionamento? Porque aqui você reconhece no 1, mago, o seu poder de criar as coisas, e no 7, a colheita da sua criação. Então, o 17, que é a estrela, é hora de eu reconhecer tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que está à minha volta, que eu criei, tá? E deixar que a espiritualidade me guie, me direcione, na sacerdotisa, para mostrar o que eu preciso despejar, para mostrar o que eu preciso curar, tá? E aqui, gente, se você pegar o 17, né, e somar 1 mais 7, daria 8 de novo. Que é a força. Novamente. Então, nós temos 3 energias de touro, né, da força, dentro deste vídeo aqui, nesse período que nós estamos, tá? No dia de hoje, tem 3 forças aqui. O 8 do dia, o 8 do signo de touro, que nós estamos no mês do signo de touro, certo? E o 8 do touro, novamente, que é da tiragem de touro. Então, nós temos 3 8s. Então, aqui é o momento de transmutar as energias para dominar divindade, alma e espírito, tá? Ah, vou dominar Deus, gente, é dominar os pensamentos e sentimentos distorcidos da realidade divina. Tudo aquilo que impede você de ver e enxergar, né, de enxergar e ouvir a espiritualidade, de compreender que você é um deusinho, que você é uma deusinha, que o poder de Deus habita dentro de você e que você tem o poder para manifestar a sua vida. Então, nós não vamos dominar Deus, tá? Nós vamos dominar as crenças e padrões que nos impedem de acessar o poder divino em nós e de deixar esse poder realmente nos guiar e nos conduzir, tá? Aqui a gente tava falando, né? Eu e os guias. A gente, dentro de todo o estudo que eu tava fazendo, eles estavam me mostrando as passagens onde os discípulos estavam no barco e tinha tempestade.
tá? Então vamos dizer que tudo isso que eu li pra vocês aqui são nossas tempestades. Quando você tá ali aflito, acha que o barco vai virar e você vai se afogar, parece que não tem mais saída, tá? E aí os discípulos no meio da tempestade lá, Jesus dormindo no barco, lindo, belo e pleno, os discípulos, Senhor, Senhor, nos ajude que o barco vai virar aqui, olha só a tempestade, não sei o que, e Jesus levanta com aquela calmaria, né? E diz pra eles, homens de pouca fé, vai até um pedaço do barco, manda que o vento acalma, manda que o vento pare, o mar acalme. E eles falam, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Vento e mar. Pensamentos e sentimentos, ar e água. A tempestade que você está aí vivendo nada mais é do que o resultado dos seus pensamentos e sentimentos em relação a tudo isso. Tá? E ele tinha domínio próprio, ele sabia controlar os pensamentos e os sentimentos. Então ele fez a tempestade parar. Vamos ver como uma simbologia e não como um fato real somente, tá? Realmente aquilo aconteceu? Ok, mas ali tem uma simbologia que nos mostra como fazer a tempestade se acalmar. Porque o fora representa o dentro. Isso é a segunda lei hermética, a lei da correspondência. Nós estamos falando da casa 2 de Touro. E a lei da correspondência é a segunda lei. Tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como que está fora. Tá? Então, se você conseguir entender que tudo que está fora de você, seja de bom ou de ruim, só é um reflexo daquilo que está dentro de você, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, você vai conseguir entender que tudo é uma premonição, tudo é uma previsão do que está por vir, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu fiz muito estudo de ontem pra cá, principalmente dessa parte do Senhor, Senhor que eles falam. E quando a gente fala muito, né, as igrejas pregam muito isso. E a Bíblia também está dizendo. Você reconhece Jesus Cristo, né, ou Deus, como seu único Senhor e Salvador? Não é que ele vá te salvar. Não é que ele vá fazer por você, tá? Senhor é dono. Se você tem um patrão, tá pagando seu salário, ele comanda você dentro da empresa. Você tem que obedecer às ordens dele, fazer tudo o que ele está mandando. Certo? Só que você aceitou o trabalho. Então você aceitou que ele fosse o seu dono naquele momento. Ele tem domínio e controle sobre você. E você obedece às ordens dele. Faz exatamente o que ele está mandando e pedindo. Então, quando você declara que você chama aqui Deus, né? Senhor, Senhor, me acode. Me ajuda aqui. Ô Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos e aceito Jesus como meu Salvador. Como meu Senhor e Salvador. Então, vamos lá. Jesus como meu Senhor, você está aceitando que Jesus seja o seu direcionamento, o seu guia, o seu mentor, que comande, controle, coordene seus passos, suas ações. Então, você tem que estar aberto a receber as orientações. Nós estamos falando da casa 2 sacerdotisa. Não adianta eu levantar as minhas mãos e declarar, Jesus, eu aceito você como meu Senhor e Salvador, se quando a gente precisa seguir as instruções que ele deu, a gente não segue. Quando a espiritualidade vem trazendo uma mensagem, a gente não ouve. Não segue o direcionamento. Então você não, né? Por que ele fala? Muitos que diziam Senhor, Senhor, vão chegar lá e ele vai falar, eu não te conheço. Não é isso que tá na Bíblia? Procura lá. Eu falo do meu jeito, tá, gente? Pra ficar mais fácil das pessoas entenderem, porque é assim que eu gosto de entender. Eu não tô lendo o versículo da Bíblia pra vocês. Eu tô dizendo que está escrito. Vai buscar a resposta. Tá escrito lá. Que naquele dia que chegar no céu, a pessoa vai falar, Senhor, Senhor. Ele vai falar, não te conheço. Nunca te vi na vida. Por quê?
Porque não adianta você levantar sua mãozinha e falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, se você não segue as instruções que Ele está dando para que isso aconteça. Salvador, seu Salvador, é quem vai instruir você no caminho da salvação. Não é Ele que vai fazer por você. Eu escolho uma faculdade de direito ou de engenharia. Eu vou lá estudar. Eu escolhi aquelas pessoas para me instruírem no caminho daquilo que eu tenho que fazer para exercer a minha função. Ah, eu quero ser um engenheiro. Então eu escolho uma faculdade, tenho os professores, eles vão me guiar. Eles vão me direcionar. E aquilo que eles me ensinarem, eu vou aplicar para poder ter o resultado. Então, se lá na escola de engenharia virar para você e falar que você precisa fazer um cálculo assim assado, precisa calcular a medida do tijolo para poder dar certo a medida do espaço, e você não segue essa instrução, a sua obra vai ter problemas, vai desmoronar tudo. Então, quando você escolhe uma função e você vai atrás de alguém que te ensine como fazer aquilo, você segue as instruções que você está recebendo exatamente como ele está dizendo. Por mais que você possa ter novas ideias, mas a base vai ser sempre a mesma. Né? Adianta eu pegar e virar médico e quando falar que eu tenho que ouvir o coração, em vez de eu pegar aquele aparelhinho que eu não sei o nome. Não sei o nome mesmo. Aquele aparelhinho que tem que pôr aqui, pôr nas costas pra ouvir o barulho. Você fala, não preciso disso aí não, vai no ouvido mesmo. Eu tenho um ouvido bom, deixa eu enfiar meu ouvido aqui. É assim? Claro que não. Tem uma ferramenta utilizada pra você fazer aquilo, porque ela vai te auxiliar. Né? Tem um procedimento para você fazer uma cirurgia, tem um procedimento para você fechar um machucado. Tem um procedimento e tem uma regra para ser seguida para que dê certo. Então, quando você fala, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você precisa entender que a partir daquele momento, você precisa estar disposto a ser guiado por Ele. Só que se você não ouvir a instrução nem de quem está na terra, falando diretamente com você, você vai ouvir como Jesus se ele não está aqui mais. Você vai ter que seguir as instruções que ele deixou aqui. Como todos que passaram e deixaram a instrução. Só que tem um porém. Você vai ter que ir atrás das respostas. Porque muitas das pessoas que usaram isso aqui para passar a instrução distorceram completamente a verdade. Usaram para manipular, né? Então, quando você diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você vai ter que analisar as escrituras novamente. Seguir os passos de Jesus e interpretar tudo aquilo que ele estava dizendo. E quando ele acalmou o mar, ele estava se referindo a curar pensamentos e sentimentos. Espírito e alma. Juntar os dois. Acalmar os dois. Tá? Então tem muita coisa aí que a gente precisa entender. Claro que eu tenho muito mais anotação aqui. Aqui, ó, a gente tem 21/4 a 20/5, que é a energia de touro. Eu vou trazer vídeos de todos os signos, tá? Um por um, vai ser uma coletânea aí dos 12 signos, pra gente entender as forças que regem esses signos naturalmente, tá? Todas as energias de tarô, todas as energias que já estão regendo esses signos todos os dias, tá? Pra gente poder ter uma visão melhor. E eu acredito que mais pra frente pode ser que eu venha escrever livros aqui pra detalhar bem isso aqui, porque, gente, essa semana que eu estudei sobre isso, né, com eles, com os guias e mentores que eu fui buscando aqui, o que eles foram trazendo, que isso aqui não tá nada na internet, tá? Foi incrível, assim, eu tô impressionada com as coisas aqui, tá? Então, 21/4, 21 é o mundo, 4 é o imperador, 20/5, 20 é o julgamento, 5 é o papa. Nós temos 3 zeros aqui, ou seja, 3 energias do louco dentro desse período, tá?
O louco é quando você limpa, cura e começa do zero. 21 é quando você aprende uma lição e passa para um novo nível, tá? E o touro, ele começa no dia 21/4. Então, quer dizer, você passou por um período que deveria ter aprendido uma lição importante, tá? E aqui termina no julgamento, ou seja, a libertação da alma. E hoje, no dia de hoje, nós temos 3 energias da força junto, tá? Apareceu pra mim isso aqui, meu filho trouxe da rua. Show da fé, tá? Realmente, aqui tem coisas boas sobre e tem coisas horríveis sobre que vieram pra mim. Vamos falar das coisas boas primeiro. Conta as bênçãos. Experiências de fé que transformam vidas e fortalecem a igreja. Experiências de fé. No outro vídeo nós estávamos falando da minha casa, né? No vídeo passado de Virgem. Nós estávamos falando da minha casa. Experiências de fé. Tudo que eu fiz para sair desta situação, para vir para uma situação melhor, tá? Então, é um testemunho da Andréia, daquilo que ela fez, daquilo que ela aplicou, de fazer os decretos, para mudar de nível, tá? Para aprender uma lição, transmutar as energias e ser arrebatada de um lugar para o outro, ser tirada de uma situação e colocada numa melhor. O arrebatamento é isso, que eles falam da igreja, vamos falar de igreja, só que a igreja somos nós somos o templo, tá? Então, quando nós falamos de arrebatamento, nós estamos dizendo de consciência. Então, eu saio de uma consciência de, por exemplo, de pobreza para uma consciência de riqueza, sou tirada da pobreza e colocada numa situação melhor. Pode ser que essa situação melhor não seja exatamente a que eu ainda quero ter. Eu tô desejando ser milionária e eu saio da pobreza para uma vida um pouco melhor. Por quê? Porque eu limpei um pouco de crença, um pouco de padrão. Eu estou no processo. E é exatamente esse processo que a gente está entendendo aqui com esses signos, tá? Então, o touro com o touro, os dois são a força, tá? Os dois são a força. E agora você tem 2 forças contrárias àquilo que você quer. Olha que meleca. Quando a gente fala dos 3 dias que Josué precisou andar lá nas muralhas, para as muralhas caírem, diz que no 3º dia ele teve que colocar muito mais força, né? Ele tinha que dar 7 voltas e depois no último dia seriam mais voltas lá, não sei o que, ou seja, no último dia ele teria que pôr mais força. Um atleta, né, normalmente um corredor, né, a pessoa que corre ali, ela vai correndo, ela vai economizando energia para quando tiver na reta final ele dar um gás e conseguir, né, ganhar. Então, assim, é como se você tivesse que guardar energias para nesse momento você ir contra. Porque o touro é a energia que vem contrária da terra, tá? Então, o que é a energia do 8, do domínio próprio? Vai ser tudo aquilo que vem contrário às suas ideias, contrário a você, para que você possa rebater, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Você tem um desejo, tá? Vamos supor que você quer agora se libertar aí, curar seu casamento. Teu casamento tá fracassado, tá falido, vocês estão, né, num pé de guerra, ou até já separaram, mas ainda estão sozinhos, mas tá nessa confusão do casamento que não vai, não racha. E você fala assim, eu quero curar isso aqui. Eu quero entender o que aconteceu no meu casamento. Eu quero entender por que houve essa separação. Eu quero entender por que nós estamos em guerra desse jeito. Há uns anos atrás a gente se amava, agora tá em guerra. Alguma coisa aqui não tá batendo. Então agora o seu desejo é curar o casamento, é restaurar o casamento, é mudar essa situação. Ótimo. Então lá no Virgem a gente viu que você tem um desejo e que você vai ter que respirar para o negócio fluir, certo? Vai ter que respirar para o negócio fluir, ok. Agora aqui, você começou nesse processo. Então você começou a tirar os obstáculos do lugar, da sua frente.
Começou a compreender o que estava acontecendo. Começou a vir informações contrárias àquilo, porque nós estamos em touro. Touro com virgem foi uma informação contrária, certo? Agora, touro com touro. A força que vem contrária a você é mais forte. É maior, ela é duplicada, porque agora é pensamento e sentimento. Igual, na mesma proporção. Então, agora você vai ter que curar os dois. Você vai ter que entender o que está fazendo aqui, ó, com que você haja. E eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu tô fazendo toda essa parafernália. Hoje eu pedi pro meu filho fazer um jogo para mim. Não fui eu que fui, eu pedi para ele ir. Quase infartei de nervoso. Depois que a lotérica já tinha fechado, que hoje é sábado, e o jogo é para hoje, ele me chega aqui, me entrega os papel só depois que a lotérica fechou. Em vez dele fazer o jogo normal, ele comprou 2 bolão. Eu quase enlouqueci. Eu falei, não era isso, Cauã, pelo amor de Deus. Só que eu não falei com essa calma. Na hora, aquilo veio tão... Ó, lembra que eu tava falando em virgem? Dos pensamentos e palavras, né? Das palavras e ações que vinham ao contrário, que eu tava rebatendo de boa? Então, minha filha falou que ia ficar aqui até novembro, eu brinquei com ela, falei, então você fica sozinha que eu tô indo embora. Eu já recebi meu dinheiro, eu tô indo embora. A outra falou que ia fazer aniversário da nenê e tal, eu falei, não, mas eu vou fazer e tal. Também veio com o contrário, eu fui lá, fiz os decretos, tudo de boa, consegui... Aquelas palavras ali eu consegui rebater e tudo belezinha. Só que quando chegou hoje, que ele chegou com esses bolão na mão, não dava mais tempo de fazer na lotérica. E eu não tinha mais nenhum real no bolso pra fazer. Que o último dinheiro que eu tinha eles gastaram. Ele fez o jogo e comprou os negócios no mercado. Acabou o dinheiro de hoje. Só vou ter dinheiro segunda-feira agora. E eu pedi dinheiro emprestado pra uma pessoa. Pra fazer a minha aposta. E menti. Que meu cartão tava bloqueado. De vergonha de falar que eu não tinha dinheiro. E pra que era o dinheiro que eu tava pedindo emprestado? Eu poderia, na hora que isso aconteceu, que é uma força que vem contrária, tá totalmente distorcido daquilo que eu queria. E hoje é o último dia. É como se eu tivesse em frente o mar e eu falasse agora, se ele não se abrir, eu vou ser engolida. Entende? Na minha visão, é isso que eu quero. Então veio completamente contra aquilo que eu tô fazendo. Completamente contra. E falar isso aqui pra vocês é um direcionamento espiritual muito forte. Olha, eu tô relutando pra falar o que eles estão mandando eu falar. Porque vai contra o que eu gostaria de dizer. Eu não gostaria de abrir isso aqui pra vocês, mas é o que eles querem que eu fale. A verdade. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Eu juro solenemente. Ai, Senhor. É isso que é deixar com que Deus seja o Senhor de sua vida. É obedecer a ordem, mesmo indo contra aquilo que você gostaria de fazer. A tua opinião não vale aqui. O teu desejo aqui... Sabe? Ele ordena, você obedece. Então, essa força veio contrária. Ao invés de eu falar, pera, deixa eu tentar achar uma solução pra isso aqui, entender o que tá acontecendo, eu explodi. Eu virei o urso de novo, mas o urso que ataca. Eu gritei, eu xinguei, eu briguei. Eu coloquei toda aquela dor pra fora. Pra mim, o mundo tinha acabado ali. Então, imagina a fera que eu virei. Sendo que ontem mesmo eu fiz um decreto para dizer que eu não queria mais que essa situação acontecesse na minha vida. Que eu usasse a força para atacar as pessoas. Que eu não reconhecesse que toda situação
que acontece tem um propósito, tem uma missão, tá acontecendo por algum motivo e não são as pessoas as vilãs. Elas não têm responsabilidade sobre o que tá acontecendo na minha vida. Aquilo tá acontecendo como mensageiro daquilo que tá dentro de mim que eu preciso curar. Eu fiz esse decreto ontem, quando foi hoje aconteceu essa meleca toda. Consegui contornar, consegui corrigir, consegui o dinheiro emprestado. E consegui fazer o jogo de novo pela internet. Mas olha só, a pessoa que me mandou o dinheiro, ela me mandou o comprovante do Pix da Caixa Econômica Federal. E pra mim foi uma mensagem boa. E eu pedi R$12. E 12 é o número de você ver a vida por uma nova perspectiva. É você estar conectado com a espiritualidade. É você virar de ponta cabeça e ver por um novo ângulo as coisas. E eu vim fazer o decreto contra essa força. Só que olha só, então veio tudo isso contrário para mostrar o que as crenças e padrões têm dentro de mim que me impedem de acreditar que uma pessoa pode ter todo esse dinheiro sozinha. Que é egoísmo. O que é o bolão? O bolão é quando você faz um jogo com muitas pessoas e quando ganhar o dinheiro é dividido para várias pessoas. Qual crença padrão você tem dentro de você que diz que você ter o que você quer ter vai interferir nas pessoas não terem? Eu tava assistindo a série, as cartas estão aqui. A hora que eles mandarem tirar a carta, eu tiro. Isso aqui é a tiragem de touro. Ponto. Tá? Carta é complemento. Maravilhosas, abençoadas, amo complemento. E quando eles querem. Isso é uma orientação que eles estão me dando agora. Porque eu acabei de pensar. Falei, já tem 40 minutos e eu não tirei uma carta ainda. E se eles falarem que nessa tiragem não tem carta, não tem carta. E aqui é de Lúcifer. São as prisões, né? Os medos, as inseguranças. Eles pediram um baralho de Lúcifer aqui na mesa. E aí o que acontece? Vamos aqui de volta. Eu tô assistindo a série. Tô no último episódio. Da Yellowstone lá, da fazenda. Então, desde o começo da série até o final da série, é só guerra e briga e disputa por causa de terra. E o que eles mais falam dentro da série, o que eu mais ouvi, o que mais me chamou a atenção, foram quantas vezes as pessoas disseram que um homem só não deveria ter tudo aquilo de terra. Que aquilo não deveria ser de uma pessoa só. Que aquilo deveria ser de todo mundo. Que aquilo devia ser distribuído, que aquilo devia ser dividido para todos, que é injusto, que não sei o quê. Quem disse? Crenças e padrões, tá? Que a gente tem, dizendo que se você quiser ganhar sozinho na Mega Sena, você é ganancioso. Você tá sendo egoísta. Porque se você ganhar sozinho, outras pessoas não ganham. Se você tem, o outro não tem. Ah, então tá bom, então vou fazer assim. Eu sou uma pessoa 100% saudável, tá? 100% saudável. Gente, raro eu ir num hospital. Quando eu vou, é mais por eu mesma pra ir pro hospital, raro. Sou saudável. Tô com toda a minha saúde perfeita. Mas tem uma pessoa que eu conheço que tá doente, quase morrendo, de tanta doença que tem no corpo. Então é egoísmo da minha parte ser saudável e ela doente? Ou é uma escolha? A doença não é escolha, é escolha. Pensamento e sentimento causa doença. Não é fora. Tá? Então é escolha. Então, peraí, eu tô sendo egoísta. Porque um monte de gente... Gente, não é assim. E isso é pra tudo. Eu vou ter aquilo que eu conquistar. Eu vou ter aquilo que eu manifestar. Eu vou ter aquilo que eu consegui manifestar a partir do meu poder. Se eu tenho limitações, se eu não tenho o suficiente, se eu tô doente, se eu tô... Não é um problema do outro. O outro não é responsável por isso. Sou eu. E aqui é touro. É você ir contra essas armadilhas. Essas mentiras contadas que te aprisionaram. O diabo é o pai da mentira. E isso é uma mentira contada.
O mundo não é limitado. E não precisa, para eu ter o outro, não precisa ficar sem. A aposta não é isso. Se fosse isso, todos os dias, tantas coisas na vida seria assim. Entende? E não é, tá? Então, tira essa crença de dentro de você. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a entender por que veio o bolão e não veio o meu jogo individual, que eu quero esse dinheiro sozinha. Eu preciso desse dinheiro sozinha. O que eu quero fazer, o que tá no meu coração para fazer, o impulso que eu tenho para fazer, de comprar a fazenda, de ter os cavalos, de montar o aras, de fazer tantas coisas que eu quero fazer, né? Se eu dividir esse dinheiro, o dinheiro não dá para fazer o que eu preciso fazer. Então pode ser dividido. Tem que ser só meu. Isso é egoísmo, Andréia. Não é egoísmo. Isso é ambição. E eu não tô querendo passar por cima de ninguém. Porque ninguém botou uma arma na minha cabeça pra ir lá e fazer a aposta. Assim como ninguém foi obrigado a fazer. Fez porque quis. É uma escolha. A doença é uma escolha. O divórcio é uma escolha. A raiva é uma escolha. Ah, não é porque não controla. Ótimo, então aprenda a controlar. Eu sei que não controla. Se você está sendo dominado pelas crenças e padrões diabólicos que tem dentro de você, pela raiva, pelo medo, pela insegurança, óbvio que você não vai controlar a raiva. Você vai querer se defender como um bicho acuado. Entende? Mas não é isso. Então aqui no touro, agora é hora de você entender o que está vindo contrário e qual é a energia que você está colocando nisso. A confusão mental. Quer mais? Os mistérios de Lúcifer, tá? Aqui é a confusão mental. E aqui ele caiu, é 6, que são as orações, né? Ó, as orações. E caiu virado pra examinando as escrituras pra ver se elas são realmente assim. Então aqui, gente, a confusão mental, tá? É quando você fica atordoado, você não sabe pra que caminho ir. Aqui são as nuvens. É alguma coisa que impede você de ver além daquilo que você, da onde você tá. Sabe, como se tivesse uma névoa na sua frente e você tá caminhando sem saber se tem até chão lá na frente, se tem um abismo, se tem, porque você não enxerga. As nuvens, elas representam exatamente isso, tá? Essa névoa. Tá. Olha só. Aqui é hora da gente compreender esses pensamentos e sentimentos que a gente tem. Então, quando veio tudo isso, tá? Quando aconteceu tudo isso, a primeira coisa que eu fiz, depois que eu me acalmei um pouco, que eu consegui resolver o problema e consegui fazer o jogo, tá? Eu peguei e falei assim, parou, respira. Por que isso está acontecendo? Tô no touro com touro. São duas forças de transmutação forte. Hoje é o dia que completa o número 8. Outro dia de transmutação. Tem a estrela no meio dizendo que eu estou sendo guiada para saber exatamente o que eu preciso despejar. O que eu preciso curar. Parou. Vamos entender tudo isso. Quais ações eu tô tendo, quais pensamentos, quais sentimentos entende? Então eu comecei a me autoanalisar, analisar o que estava acontecendo comigo, analisar meus pensamentos, o que estava me causando essa confusão mental. O medo, a insegurança, dizer e agora o que eu vou fazer? O medo de não dar certo. Só que olha só, eu vou falar pra vocês que o Cauã foi fazer pra mim o jogo. O Cauã estudou na PAI porque colocaram ele lá dizendo que ele era incapaz de se cuidar sozinho. E o Cauã tem essa crença muito forte dentro dele. Tá? Então, como foi o Cauã que foi no mercado, na loteria fazer o jogo pra mim, e voltou com o problema, porque ele não ouviu o que eu falei. Ele não ouviu o meu direcionamento. É isso que ele tá dizendo aqui, ó, confusão mental. Ele não ouviu o meu direcionamento.
Você tá com a mente tão atordoada nas coisas que você não ouve o direcionamento da espiritualidade. Você não deixa a espiritualidade te guiar. É isso que eles estão dizendo aqui com essa confusão mental, tá? Você não está deixando a espiritualidade te guiar. Você não tá conseguindo enxergar o caminho, mas também não tá deixando que Jesus te guie, tá? Que Deus te guie, que seus guias e mentores te guiem. Ok? Então, assim, o 13 da estrela é esse direcionamento. O 2 da sacerdotisa é ouvir a intuição e ser guiado por ela, mesmo em meio ao escuro. Sabe? É como se você estivesse colocando uma venda nos olhos e tendo que confiar cegamente naquilo que está te guiando e te orientando. E aqui nós estamos falando há meses desse direcionamento espiritual, da gente se libertar das crenças e padrões religiosos, tá? E nós temos o Papa aqui. Libertar desses padrões e crenças religiosos que nos impedem de ver e ouvir através da espiritualidade. De enxergar esse direcionamento, essa guiança que eles estão nos dando, tá? Então, o que acontece? Tem uma confusão mental. O Cauã, ele é muito desperto. Disperso, né? A gente tá falando com ele, a cabeça dele tá em 1000 lugares. Ele não ouve o que a gente fala. Esses dias eu pedi pra ele comprar massa de tomate pra fazer uns negócios aqui. Eu falei, compra uma massa de tomate, um extrato de tomate, 2 creme de leite. Falei 2 vezes, porque ele perguntou 2 vezes o que era pra comprar. Ele foi, quando ele voltou com uma massa de tomate. Falei, cadê o resto? Não era só isso? Porque não ouviu o direcionamento, não ouviu a instrução. E é isso que eles estão me mostrando aqui agora com a situação do Cauã ter ido e ter voltado com o bolão. Nós não estamos ouvindo a instrução da espiritualidade para nos libertar daquilo que nos impede de enxergar o que realmente Deus quer para nós. Do direcionamento que nós estamos tendo da espiritualidade para atingir aquilo que precisa ser atingido, para fazer aquilo que precisa ser feito, para trazer à existência aquilo que Deus quer que a gente traga à existência, tá? Só que essa confusão mental faz com que a gente cause problemas, entende? Eu não estou ouvindo o direcionamento de Deus, eu estou agindo através do medo, da insegurança, da incredulidade, e aí o que acontece? Eu vou cada vez mais Gente, a gente sempre está sendo direcionado, tá? Se você não está sendo direcionado por Deus, você está sendo direcionado pelo diabo. E quando você age na força, através da raiva, da ignorância e não do amor, você está servindo ao diabo. O diabo, a palavra diabo, vai representar a nossa matéria. As nossas prisões materiais. Não é cadeia. Prisão material. Então, tudo aquilo que nós estamos aprisionados de forma negativa na matéria é o diabo. Tá? Perdão. Eles estão me corrigindo aqui. Lúcifer é a matéria. Tudo que está no material é a palavra Lúcifer, que é o portador da luz. Diabo é a alma. São as crenças e padrões que nos aprisionam nesses maus hábitos e nessas ações impulsionadas pela dor, pelo medo, pela insegurança, pela raiva, que nos faz agir com ignorância, tá? Então, o diabo é a representação da alma. E Satanás é a representação da mente. Por isso que Jesus fala para Pedro, quando Jesus está lá numa situação e Pedro vem falando uma palavra contrária, como se aquilo não fosse dar certo.
traz uma palavra de incredulidade, de falta de fé. E Jesus vira para ele e fala: sai de reto, Satanás. Satanás é a oração feita de forma negativa. É a manifestação da palavra, são os nossos pensamentos, tá? Então é quando o espírito está sendo conduzido pelo medo, pelo negativo. Entende? Então assim, aqui tá vindo me mostrar e eles não sai outra carta, então não é pra continuar com isso aqui. Eu vou tirar uma carta dos anjos e ancestrais que eles querem que tire. Dos anjos ancestrais, ó. Dos anjos e arcanjos. Tá? Duas cartas. Vamos lá, a primeira. Arcanjo Jeremiel, tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Então, assim, toda a situação que aconteceu aqui hoje na minha casa me trouxe uma mensagem da força que está vindo contrária. De fora, de dentro de mim. Veio me mostrar exatamente quais crenças e padrões estão em mim que estão me impedindo de acessar. Então essa história do bolão veio mostrar pra mim que eu tenho uma crença padrão enraizada na minha alma que diz que é ganância eu querer tudo isso sozinha. Pra que uma pessoa tem que ter tanto? O certo seria dividir com quem não tem. Ó, se dividisse isso aí pra um monte de gente saia da fome. Não sai. Você pode dar esse mesmo valor para todo mundo que está endividado, para todo mundo que está com problema financeiro, para todo mundo que está na miséria. Se eles não mudarem as crenças e padrões que estão mantendo eles nessa situação, daqui 1 mês, 2 no máximo, eles não têm mais 1 centavo no bolso. Vão voltar para a miséria de alguma forma. Porque o fora não é... O fora não muda o dentro. O fora é a representação do dentro. Se nós estamos passando por situações desafiadoras, no casamento, no dinheiro, não importa onde, não é o fora que vai resolver. Eu posso dar todo o dinheiro do mundo pra você que tá endividado. Pra mim, tô sem R$1 no bolso nem pra fazer a minha aposta abençoada. Se eu não mudar as crenças e padrões que eu tenho dentro da minha alma, que me mantém nessa miséria, eu não vou pra frente. Então, se eu tenho uma crença dentro de mim que diz que eu não posso ter muito, porque se eu tiver muito, eu tiro de quem tem. Ou, vamos lá, uma situação bem legal. A pessoa tem 3, 4, 5 casas. Conseguiu conquistar. E ela mora em uma e aluga, vamos supor que ela tem 5. Ela mora em uma e aluga 4. Quem tá alugando a casa daquela pessoa pensa, né, dentro dela, que a pessoa tem 5 casas, por que ela não me dá essa? Ou eu não vou pagar o aluguel. Ela tem 5 casas, isso aqui não vai fazer diferença pra ela. A pessoa tem 3, 4 carros na garagem. Ah, eu não tenho carro, por que ele não me dá um? Se ele tem 4, por que eu não posso ter um? E é assim que nasce a mentalidade de tomar do outro o que ele tem. Por eu acreditar que eu preciso ter tirando dele. Se ele conseguiu e eu não, entende? Então não tem nada a ver, gente. Isso é uma confusão mental. É quando a gente confunde todas as coisas, tá? Não é porque o outro é saudável e eu sou doente que o outro tá tirando a minha saúde. Foi exatamente um exemplo que eu dei. E isso vale para tudo. Eu tô dando a saúde para você compreender que não tem lógica. Se fosse assim, então hoje eu tenho que... então hoje eu vou acordar doente pro outro que tá doente ficar saudável. Eu vou dar a minha saúde pra ele. Tem como, gente? Não tem. Da mesma forma que o resto não tem. Tudo é uma questão de consciência. Tudo é uma questão de pensamento, sentimento e poder de manifestar aquilo que você acredita. Então, se você acredita que você tem que ser pobre, você vai ser pobre. Se você acredita que você não pode ganhar muito dinheiro porque os outros vão te roubar, porque você vai ser sequestrado, porque você não vai ganhar, porque o seu medo não vai permitir.
Se você tem medo de ter uma coisa muito grande porque vão tomar de você, vai brigar por herança, vão tentar te matar, você não vai conseguir manifestar. Tem pessoas que estão adoecidas porque elas estão recebendo benefício por isso. E toda pessoa que tem uma doença, ela é beneficiada de alguma forma. Você é louca, Andréia? Não, não sou. Nem que não seja um benefício financeiro do governo. Aquela pessoa é tratada de forma diferente pelas outras, porque agora ela é vista como uma coitada. Como uma pessoa com problema. E talvez ela nunca tenha tido atenção na vida, nunca tenha tido ninguém cuidando dela da vida. E agora que ela tá doente, ela tem esse cuidado, nem que seja dos médicos. A família não cuida, Andréia, mas quando ela vai no médico, o médico sabe que ela tem uma doença, ela é bem tratada. Ela é cuidada. E aí talvez ela tenha a atenção, o carinho, o respeito que ela nunca teve na vida. E ali ela encontrou. Então agora, por que eu me livro da doença se eu estou sendo beneficiada por essa doença? Estou alimentando a minha alma da dor que ela tinha. Estou dando um remédio para minha alma. Então é mais ou menos isso. E aqui tá dizendo exatamente isso. Você precisa entender o que está te mantendo nessa zona de conforto, tá? Que quando você está quase conseguindo romper com as barreiras para chegar, para manifestar aquilo que você deseja, tudo cai por terra, volta tudo para trás. Já passou por essa situação? Tipo, vou restaurar meu casamento. Aí começa a fazer toda aquela parafernália, tralá, tralá, tralá. Começa tudo dar bem, um pede desculpa pro outro, vamos tentar de novo. E tudo no começo é maravilhoso, daqui a pouco começa a desandar, desandar, desandar. Quando você vai ver, acabou na mesma situação que tava. Guerra, término, finalização. Por quê? Porque não adianta resolver o fora. Se você não tá entendendo qual é o padrão dentro que tá causando a situação. Tá? Então é hora de curar o dentro, gente. E aqui assim, Arcano Ariel, prosperidade. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. É você, quando você segue a sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. Tá? Então tudo começa a ser entregue para você quando você começa a sair dessa ilusão, tá? Quando você começa a se libertar dessas crenças e padrões. Peraí. Eu acho que esse aqui. Vamos completar aqui com o tarô. O Papa, tá? Essas ilusões mentais vêm exatamente das crenças e padrões espirituais que você armazenou. Daquilo que você aprendeu como religião, daquilo que você aprendeu a respeito de Deus, de Jesus, da espiritualidade, pelas pessoas que te guiaram até aqui, tá? Pelas pessoas que conduziram essa informação até você. Olha a pedra aqui atrás, né? A estátua. Nós estamos no 10 de paus aqui. 10 de paus é a conclusão da finalização. É o que você quer deixar de legado, tá? E o que você está seguindo de legado espiritual? Qual é o fardo que você está carregando espiritualmente falando? Quais são as crenças e padrões das pessoas que vieram antes de você? Que aqui é uma estátua, né? Como se fosse deixaram uma imagem daquilo que... de alguém que passou antes. Quando a gente vê aí, né, nas praças, tal, uma estátua de alguém que fez algo, um presidente, que fez algo ali importante, né? Um legado, ele passou uma informação, trouxe um conhecimento e ficou. Aqui eles estão dizendo, é hora de você olhar da onde está vindo a bagagem espiritual que você está carregando, tá? Porque a espiritualidade não tem que ser um fardo. E se tá pesado, se tá difícil, é porque tá distorcido da realidade divina. Você vai passar por desafios e dificuldades. Sim, Jesus passou.
Entendeu? Ele foi pro deserto, passou pelo deserto, passou pelos desafios, passou pelas dificuldades humanas, teve que enfrentar tudo isso aqui. Mas ele disse que não precisava carregar o fardo. Não tem que ser pesado, não tem que ser difícil, não tem que ser maçante, não tem que ser sacrificante. Você tem que entender o que está acontecendo, tá? E aqui é para concluir isso. Essa ilusão mental aqui, suas orações vêm dessa ilusão mental, né? Aqui é a oração, ó. Você precisa prestar atenção no que está saindo da sua boca. Contrário ao seu desejo, tá? Porque assim, a gente já falou isso no outro vídeo, tá? Tudo que sai da sua boca mostra o que tem dentro da sua alma. A boca fala do que o coração tá cheio, o coração é a alma. Tudo aquilo que você está dizendo em relação ao que você quer, ou o que as pessoas estão dizendo em relação ao que você deseja, estão mostrando quais são as suas ilusões mentais, quais são as interferências religiosas que tá havendo aqui, que estão impedindo você. Você não precisa ser rico, você não precisa ter tanto, milionário não passa no buraco da agulha lá do camelo, não sei da onde, do céu, não vai entrar. Gente, que absurdo! Quais fardos religiosos você está carregando, estão conduzindo a sua mente nesta ilusão, nessa distorção da realidade divina? Santa Clara e São Francisco de Assis. Nós falamos em vários vídeos aqui, desde os primeiros vídeos de 2025, nós estamos trabalhando a cura e a libertação do dinheiro, pra gente manifestar dinheiro, pra gente sair dessa prisão que nós estamos vivendo de miséria, tá? E é um ano que é hora de curar, gente. Porque quem não se curar esse ano vai passar fome. É a colheita. O ano novo é o ano da colheita. A colheita de toda essa ilusão aqui a respeito do dinheiro, do poder, né? Da capacidade de manifestar, de que não há o suficiente para todo mundo. Né? De que há uma desigualdade social, há uma desigualdade intelectual, mental, espiritual, emocional. É essa desigualdade que tem. Não é a matéria. Não é porque um tem muito que o outro tá sem nada. Não é isso, tá? Isso é uma distorção da realidade, isso é uma distorção da verdade. É esse o significado do touro aqui hoje. Tá certo? A gente tá colocando força no lugar errado pra curar isso tudo. A gente tá usando toda essa força, tá? Pra atacar quem não tem nada a ver com o problema. Tá certo? Ah, mas o governo tá roubando não sei o que, não sei o que. Gente, não dependa do governo. Você tem poder de manifestar sem a ajuda do governo. E quando nós entendermos que o governo só existe do jeito que existe, só está do jeito que está, porque nós estamos colocando força no lugar errado, da forma errada, a gente muda o governo. O coletivo tem esse poder. E não é o poder de sair na rua, fazer baderna, gritar, ficar, paralisar todo mundo. Não, gente. Não é contra a carne a nossa briga. Não é contra as pessoas. Não é contra a matéria. É contra espíritos e potestades. É contra energias. É contra pensamentos e sentimentos distorcidos da realidade divina. Então vamos lutar do jeito certo. Vamos fazer do jeito certo. Sabe? Vamos curar isso do jeito certo. Trazer realmente a resposta. Realmente a solução do jeito certo. Nós não estamos deixando Deus nos guiar para curar tudo isso. Nós estamos sendo guiados pelo diabo. Como que eu combato o mal com o mal se na Bíblia está escrito combata o mal com o bem? Não combata o mal com o mal. Ah, tá. Então assim, o bandido matou um ser humano, ele é ruim por causa disso. Aí vem a polícia para defender e mata o bandido. Não matou um ser humano do mesmo jeito? Aonde que isso tem lógica? Ah, o super-herói mata coisa os vilão. Aí você vai lá nos filmes de super-herói que tem.
mostrando exatamente essa confusão mental que a gente tem aqui, né? Essa distorção da realidade, essas máscaras. Olha o Papa com uma máscara aqui, ó. Tá? Essas máscaras da gente acreditar numa coisa que não tem nem lógica. Aí vem o super-herói, vou salvar o mundo. Destrói todo mundo, mata os vilões, um monte de inocente morre no meio da bagunça. E não resolveu nada. Onde que esse super-herói é melhor do que esse vilão, se o que o vilão tá fazendo, o super-herói tá fazendo igual? Um tá matando e destruindo, o outro tá matando e destruindo. Tem diferença? Tem diferença? Fala pra mim se tem. Não. A gente não vai combater a guerra com guerra. A gente não consegue acabar com a destruição destruindo mais. Precisa mudar essa consciência. E é isso que é touro aqui. E eu agora entendi uma coisa que eles me falaram essa madrugada. Tá todo mundo clamando por socorro. O mundo tá pedindo por mudança. Ninguém mais aguenta viver nesse mundo cheio de problemas. Cheio de guerra, cheio de destruição, cheio de doença, cheio de tudo. Ok, nós não aguentamos mais mesmo. Mas adianta a gente colocar a força no lugar errado? E aí aqui vem o carro, né? De costas, indo embora com um caldo seu aqui na mão, que é a serpente lá, né? Do Hermes Trismegistus, né? Das leis herméticas, da cura, da libertação. E ele está indo, ó. Ele está na nossa frente. Aqui é como se ele estivesse vindo. Aqui ele está indo. E tá dizendo, segue a gente. Agora, aqui tá dizendo o seguinte. Quem você está seguindo? Quem está conduzindo as suas ações? Quem está guiando o seu caminho? Quem você está obedecendo? Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, você não tem que estar numa religião. Principalmente, aqui você não está seguindo ele. Aqui você está seguindo o homem. Crenças, padrões, doutrinas humanas. Não tem nada a ver com Jesus. Porque em qualquer uma das religiões que você entrar, vai ter crítica, vai ter julgamento, vai ter condenação. E Jesus diz pra gente não fazer isso. Então não vem falar que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador se você ainda está preso em crenças e doutrinas religiosas. Se você não está dando ouvidos e sendo guiado por Ele para se libertar desses fardos espirituais aqui. A gente ainda tá usando a força para combater o mal com o mal. Isso não é Deus nunca. Isso não é Deus. Ó, 6, os enamorados. Tá? Ele caiu bem assim em cima do carro, gente, ó. Tá? Só que aqui aonde ele caiu, ele tá apontando ali pro ferro. Mas aqui, ó, tem este papel. E tá escrito assim: você se considera uma boa pessoa? Você se considera uma boa pessoa? Hoje eu não me considero uma boa pessoa. Porque na hora que meu filho cometeu um deslize aqui, tá? Que eu pedi pra ele fazer uma coisa, ele não seguiu a instrução, fez outra. Eu ataquei ele com o mal. Briguei com ele, xinguei ele, falei um monte de merda pra ele. Quem tá me guiando aqui? Quem tá guiando as minhas escolhas e ações? As minhas ilusões, né? Eu não percebi logo de cara
que tudo aquilo era um mensageiro do divino, tá? Situações que estavam me mostrando quais crenças e padrões que eu estou carregando aqui que estão me impedindo de evoluir. Estão me impedindo de seguir adiante. O 10 é a conclusão. Ou seja, veio uma mensagem, um movimento espiritual aqui, me guiando, me levando para um novo caminho, mostrando quais crenças e padrões estão me guiando, que eu precisava curar e libertar aqui, né? Fazer uma nova escolha. Quais crenças e padrões estão influenciando na manifestação do meu desejo? Não, mas eu não vi. De cara, não. Logo depois que eu gritei com ele, xinguei ele, consegui resolver o problema, eu acalmei. E aí eu falei, fiz meleca. Eu coloquei força negativa em cima da situação. Eu combati o mal com o mal. Tá? De jeito algum ali eu tava sendo, Senhor, eis-me aqui. Eu tava sendo Satanás, eis-me aqui. Diabo, eis-me aqui. Capeta, eis-me aqui. Quantas vezes você fala assim? Eu aceito o diabo como meu Senhor e Salvador. Como meu guia e instrutor nessa terra. Porque se você tá combatendo mal com mal, você tá servindo a ele. É ele quem está te dominando. É ele quem está te conduzindo. É ele quem está te conduzindo. Não é Deus. Porque Deus é bondade, Deus é amor, Deus é paz, Deus é tudo isso. Ah, mas a Bíblia fala que Deus... Interpreta a Bíblia direito, depois você vem falar. Tá? Deus não julga, Deus não condena. As coisas que aconteceram porque as pessoas fizeram escolhas e precisavam das consequências. Certo? Deus não é isso. Tá tudo distorcido. Então, assim, é o momento da gente parar. Gente, que o carta a beça aqui. É o tempo da gente parar e analisar toda essa situação, tá? Ó, essas cartas caíram pro show da fé. Show da fé. E esse show da fé aqui trouxe uma mensagem importante pra mim, mas trouxe uma dor. A fé virou um show, né? Tem gente cobrando até ingresso pra você assistir uma pregação. Pensa se na época de Jesus cobrava ingresso. Jesus multiplicou até pães e peixes para alimentar as pessoas que vieram de longe, que não tinham condições de se alimentar. Só para ouvir ele falar, né? E hoje a gente cobra ingresso, as pessoas cobram ingresso para fazer uma pregação, para instruir as pessoas na fé, né? Para dar um direcionamento, para dar um ensinamento religioso aqui, um ensinamento espiritual, é cobrado. Já não bastava o dízimo, né? Que todo mundo quer cobrar, de forma totalmente distorcida também do que é o dízimo, mas enfim, isso fica para outra hora. Mas, além disso, tem igrejas que cobram ingresso, né? Cobram um valor X para as pessoas poderem assistir um culto específico de pessoas que vêm de longe. A justificativa é que a pessoa vem de fora, né? A pessoa vem de outro lugar e aí precisa dos recursos e tal. Jesus também vinha de fora, viajava para todo canto, né? Ele até tinha muito dinheiro, né? E recebia. Acredito que todo mundo né? que podia ajudava, mas porque queria e não porque era obrigado. Você vê, são essas coisas aqui, né? Ilusão mental, as nuvens. Né? Show da fé. Agora é como se fosse um cantor sertanejo ou qualquer outro, né? A pregação, o propagar o evangelho, o falar de Deus, o instruir as pessoas
no âmbito da fé agora virou um show. Cobrado até ingresso. E não é uma ou outra. Tem várias fazendo a mesma coisa. Né? Para você pregar a palavra, você tem que fazer um curso. Aí você tem que pagar. Ah, mas tudo tem custo. Tem. Eu sei que tem. Né? Eu sei que tem. Porque eu acho que tem coisa aí que tá bem distorcida. Tô entendendo melhor tudo isso. Aqui nós temos um pajem de espadas. Não, mentira, que é um rei de espadas. Tá? Só que ela caiu assim, de costas também. Que está governando seus pensamentos. Olha, aqui, gente, vocês estão sendo iluminados, tá vendo? Ó, iluminados, olha o raio, a Xangô aqui, a justiça, né? Iluminados para compreender aquilo que vocês estão defendendo. Será que o que vocês estão defendendo como espiritualidade, como Deus, como religião, né, realmente é verdade? Será que vocês estão realmente indo no caminho dessa cura, dessa libertação? Será que realmente, né, nós estamos servindo a Deus? Ou será que nós estamos servindo ao diabo e não estamos vendo? Ah, André, você falou que o diabo não é ruim. Não, ele não é ruim. Ele te obriga a servir ele? Ele tá cumprindo o papel dele, a missão dele, o propósito dele. Você vai porque você quer. Você tá falando porque você quer. Você tá servindo porque você quer. É a mesma coisa você entrar num trabalho. Vou lá e entro num supermercado para trabalhar. Ninguém me obrigou. Foi uma escolha minha. Ah, mas eu precisava. Ok, mas eu escolhi. Eu tinha outras opções. Não queria trabalhar no mercado? Vou para uma loja de roupa. Vou para qualquer outro lugar. Não, mas aí eu entro no mercado. Trabalho lá nesse mercado. Sustento a minha casa com o mercado. Na hora que eu precisei, ele me serviu. Me contrataram, eu fiz o meu trabalho. Ok, agora eu saio do mercado. Eu escolhi estar no mercado, eu escolhi fazer aquilo, mas agora eu coloco a responsabilidade de qualquer situação ruim que eu tenha vivido ali, ou qualquer coisa que eu não gostei. Coloco a responsabilidade no mercado, vou lá e coloco ele na justiça para receber danos morais porque abusaram de mim. Gente, isso é um absurdo. Será que não dá para entender que isso não tá certo? Isso nunca vai ser de Deus. Você trabalhar numa empresa. Ah, mas eles me mandaram embora, não sei o quê. Ou eu fiquei com uma doença no braço. Ou eu... Você escolheu trabalhar ali. Você escolheu... Você não foi obrigado. Aí o outro te favoreceu. O outro te ajudou. O outro fez a parte dele. Ah, mas ele abusa da gente. Mas ele fez tudo errado, não sei o quê. Você tava ali desde o primeiro dia. Não saiu porque não quis. É a mesma coisa o diabo aqui. Ele tá ali cumprindo o papel dele. Você tá servindo a ele porque você quer. Depois que as coisas dão errado, não adianta vir falar que foi ele o responsável por tudo. Ele não te obrigou. A energia dele é a energia dele. Você tá indo porque você quer. O trabalho dele é esse. O 3 de paus. E aqui tá dizendo, ó. Se você conseguir entender, tá? O que está impedindo você de realizar seus sonhos e desejos. O que está conduzindo você nessas escolhas. Porque o 6, os enamorados aqui é o 6. São as escolhas que nós fazemos. E é o que eu acabei de falar das escolhas aqui, tá? Se você não entender o que está governando você e conduzindo suas escolhas, você nunca vai para um novo caminho. Você vai sempre estar no mesmo caminho.
tá? Então, por isso é que veio a ilusão social, as nuvens. É hora de tirar essa barreira aí da sua frente. É hora de você conseguir finalizar esse ciclo, ver o que está te aprisionando, o que está te prendendo. Olha aqui, gente, a estátua é a dele, tá? Ou seja, é como se ele estivesse aprisionado num passado aqui que não permite que ele siga em frente. O que você está aprisionado na sua ancestralidade, aprisionado aqui, ó, petrificado, ou seja, esse conservadorismo, essa coisa de não vou mudar, sou assim mesmo e que não sei o quê. A religião é assim, isso é assim, Deus é assim, quem falou? Já foi procurar se libertar das crenças e padrões que te impedem de enxergar quem realmente é Deus? Começa, você vai ver que delícia. Só que aqui você tem o mundo na mão. E o seu espírito tá pronto para ir para onde você mandar. Só que aqui, literalmente, ele vai para onde ele for indicado. Quem está te conduzindo, conduz o seu espírito. Suas ações e para onde você está indo diz respeito a quais crenças e padrões religiosos você tem. Quem está te conduzindo aqui é o diabo. Isso aqui é o diabo, gente. Desculpa. Tá? É o diabo, as mentiras contadas que te aprisionam, com essas máscaras aqui. Tá? Ou é Deus? É hora de você decidir. É hora de você decidir quem vai ser o Senhor e Salvador da sua vida. Quem vai guiar os seus passos. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é seguir os passos dele. E nunca vai ser pagar o mal com o mal. Claro que nós vamos cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Nós estamos aprendendo. Assim como os discípulos fizeram. Quantas vezes eles tiveram incredulidade? Quantas vezes eles duvidaram? Mas eles estavam ali, seguindo Jesus. Obedecendo as ordens. Fazendo o que ele mandava. Você já leu lá, pelo menos as passagens de Jesus, para saber quais são as ordens dele para você? Então não fale em nome de Jesus, porque se você não está seguindo o que ele deixou de orientação, você não está seguindo ele. E ele não vai te salvar, mesmo você aceitando ele como seu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Ele vai te instruir no caminho da sua salvação. Ele não vai salvar você. Tá? Aqui nós temos um 5 de espadas, também de costas. É o momento de literalmente, né? Deixar para trás aquilo que não te cabe mais. Aqui nós temos um 9 de copas, que seria o momento de libertar a nossa alma, né? Finalização do ciclo. Aqui nós temos um 10 de paus e um 9 de copas. É hora da gente transmutar as energias espirituais para libertar a alma das dores, tá? Das dores que ela carrega. São essas dores que mostram pra você, né? Se você estiver sendo guiado, como eu fui aqui, pela dor, você ataca pelas costas, ó, tá? É aqui que vem aquela coisa de você usar seu poder contra o outro. E aqui é 5 e 5, né? O Papa, que é o 5, com 5 de espadas. Então, é o seu mental aprisionado completamente, né? Totalmente vendado aqui. Totalmente preso, aprisionado nessas dores e padrões aqui. Te impedem de seguir. Mas aí vem o louco e o mago. É hora de finalizar tudo isso aqui, gente. Foi o que eu fiz aqui. Eu reconheci que eu tava servindo o diabo. Que eu não tava agindo de maneira positiva. Que eu não fiz certo. Que tinha uma crença e padrão aqui que tava me conduzindo. Que o que estava me guiando e me conduzindo aqui era o medo
e a insegurança, tá? Que eu tinha alguma coisa me aprisionando no passado, que me impedindo, carregando esse fardo que não é meu, tá? Me impedindo de... Pode trazer. Obrigada, Deus abençoe. Olha, acerola, que é melhor que pra finalizar um vídeo, porque eu tô finalizando. Cura e libertação. A minha taça da Maria Padilha e suco de acerola natural. Oxóssi. Trazendo cura e libertação. Isso aqui. Mostra pra onde eu tô indo. É assim que vocês começam a reconhecer isso que eles estão ensinando a gente fazer aqui. A entender os sinais. Antes de começar essa tiragem, eu fiz um decreto para curar e libertar tudo aquilo que eu reconheci nessa situação. Para limpar o meu filho, minhas filhas, de todas as informações que vieram contra essa semana, tudo que veio de forma negativa, sabe? Que de alguma forma um mestre do destino, os caminhos. Você é o mestre do seu destino. Você escolhe o caminho. E aqui é a torre, né? Mas aqui na torre, a queda do arrogante. É você parar de acreditar que você tá certo em tudo, quando você tá errado. Tá? E aqui eu tô purificando minha boca, minhas palavras. Eu pedi tanto no decreto. Eu destruí, descriei essa arrogância, esse achar que eu tô certa, o não enxergar o que me impede de ver além da matéria e ver que eu não estou seguindo Jesus Cristo e sim, né, os ensinamentos de Jesus, mas eu tô aqui servindo o diabo sem perceber. Bom, a leitura de hoje é isso. Eu nem sei o que falar pra vocês. Eu sei que, gente, tudo é um complemento, tá? Perceba onde você tá colocando a sua força. Ainda pra ajudar, aqui tem, ó. E aqui é a prisão, né? Olha aqui o sol. Nesse sol tem uma prisão aqui, ó. Ele tá do lado de fora. É a carta do sol, ó. De um lado é o sol, do outro é a prisão. É como se aqui eu estivesse usando as minhas forças espirituais, tá? O meu conhecimento espiritual, decreto, suco e tudo mais, para curar e libertar a minha alma dessas crenças e padrões. É exatamente o que eu ensino aqui nos vídeos, tá? O passo a passo do que eu faço. Então, toda essa transformação que foi feita aqui nos vídeos de sinais que eu trago pra vocês, sabe? Os decretos, tudo que eu ensino aqui pra vocês é o que eu faço no meu dia a dia. Como eu uso o conhecimento espiritual que eu tenho hoje e os guias e mentores pra na matéria também trazer transmutação de tudo isso, tá certo? Fiquem com esse raciocínio aí, né? E que vocês possam curar suas almas daquilo que impede vocês de seguir em frente. Beijo no coração, até o próximo vídeo. E eu desejo que haja muita luz pra vocês, assim como tá vendo comigo. E aqui no fundo, gente, olha o anoitecer, a lua. Mas olha o tamanho da luz que tem aqui na carta da lua, né? Que vocês possam, nessa escuridão da alma, achar a saída. Ser iluminados e guiados, né? Pra saída, certo?
Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente.